estamos de volta com mais uma história no Boteco da Thay, em que eu sou obrigada a tomar chopp conforme os meus contratantes. Sou eu mesma. E hoje, meus queridos e minhas queridas, apesar deste bom humor, porque é para ser inerente ao nosso canal, nós temos que falar de um assunto muito sério. Não que os outros também não sejam sérios, mas este assunto particularmente, ele tem roubado as nossas atenções e também suscitado as nossas dúvidas. E é legítimo não entender ou não ter certezas sobre o que é o fascismo e sobre o que é o nazismo. Faz parte da nossa sociedade. Por que faz parte? Porque são questões que estão sendo levantadas a todo o tempo e a gente já não tem mais certeza do que é o que. Então a gente vai falar sobre os conceitos de nazismo e fascismo e sobre as formas como ele pode vir a manifestar. E ele está acontecendo no presente? Eu vou deixar vocês concluírem sozinhos. Vocês querem a minha opinião? Não? Tranquilo, eu também acho que tá. Primeiro, quando que vão surgir essas duas ideologias políticas que a gente chama de fascismo e nazismo? Onde, como, quando, que é... que monte de informação. Gente, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, e a gente já falou sobre isso, né? Puxa o code aqui do lado que vai estar em algum lugar que eu vou colocar. E olha esse vídeo da Primeira Guerra Mundial. Encerrada a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um mundo num tipo de crise que ainda não havia sido conhecida ou vivenciada por aquela sociedade. A Europa, ela passa por um processo muito complexo que envolve toda a questão da miséria e envolve muito, e isso é muito importante a gente pensar sempre que a gente fala em história, o luto, ele acaba às vezes sendo subestimado quando a gente fala da história. Porque tem uma frase que eu sempre repito e eu espero nunca esquecer de repetir, que é: a história, ela não é feita de fatos, a história é feita de pessoas. Então, se de repente uma pessoa que se tornou um personagem histórico não tivesse acordado num determinado dia disposto a fazer aquilo que ele fez, aquela situação podia não ter se tornado um fato histórico com a proporção com o qual se tornou. E o luto, gente, ele vai mover e também empacar muitas sociedades. Após a Primeira Guerra Mundial, com o índice de mortos que a Europa teve, especialmente de homens que iam para a guerra e não retornavam, com o fim da guerra, aquela sociedade que sobreviveu, ela tem dificuldade de retornar à sua vida normal. O cenário do luto nos faz pensar o quê? Eu preciso acordar amanhã no horário certo? Eu preciso ir trabalhar amanhã? Sendo que eu apenas estou vivendo aquele ápice de sofrer por uma pessoa querida que eu perdi? Isso é muito doloroso e muito complexo, e isso geralmente não vem nas páginas dos livros de história. E é justamente neste cenário que vão se abrir margens para políticas como a política do fascismo e a política do nazismo ganharem força, ganharem espaço e serem concretizadas como forma de poder. Mas afinal, o que é fascismo? Que hoje em dia todo mundo se pergunta: peraí, fulano é fascista? Não vou citar nomes. O que é essa história toda que a gente fala? Gente, o fascismo, ele é uma doutrina de caráter político-filosófico que pode vir a se tornar um sistema de poder. Se as pessoas que elas têm as mesmas características que são determinadas pelo movimento fascista vierem a assumir o poder, elas vão estar exercendo um governo de caráter fascista. Primeiro vamos à origem da palavra. Se a gente pegar só a parte de facio, a gente vai ter distintas origens. Na origem romana, ela representa um machado que representava poder e força. Punição corporal, mas também podia ser utilizado como sinônimo de poder, justamente por se entender que a possibilidade de uma pessoa exercer essa punição corporal, ela também significava o exercício do poder. Agora, quais que são as características desse tipo de sistema? Vamos lá. Primeiro, entender-se que o controle ditatorial está ok. Você pode ser um ditador. Você pode ter o controle total sobre a sociedade, independentemente de isso estar correto, pensando de uma forma lógica, humana e vital ou não. Tem a questão do culto à figura de liderança, e isso é muito sério. No momento em que a gente cultua uma determinada pessoa enquanto um ser político que ele é, e um ser humano
que ele ou ela é, a gente tem um problema muito sério. A política, ela precisa vir a partir de ideologias, de princípios, de necessidades, e aí essas necessidades, elas vão se transformar em interesses pensando no bem coletivo, mas nem sempre isso dá certo. No momento em que há este culto, que na verdade é uma palavra que tem origem religiosa, há uma figura de liderança, tu abdica desses valores racionais para pensar na política, para aceitar qualquer coisa que essa pessoa que está sendo cultuada vier a falar. É um sistema completamente contra a democracia. Ele é completamente contra a força do parlamento. Ele é completamente contra as liberdades individuais. Então não importa mais para esse sistema de governo qual que é a sua rotina, quais as suas necessidades, quais as suas prioridades. Eles querem que você se adapte e faça coro a um sistema que vai ser implantado por eles. E vamos a um dos focos que eu não posso dizer que é o principal, porque todos eles são importantes. O conceito de nação e raça, eles se sobrepõem aos valores individuais. Então, o ser eu, ser você, eles estão abaixo do ser nação. Entendem isso? Vamos pensar no Brasil. Vamos supor que no Brasil eu preciso, antes de tudo, pensar na soberania do Brasil. Então, se porventura eu precisar colocar a minha vida em risco e a vida da minha família em risco, tudo bem. É dessa forma que o conceito de nação se sobrepõe. Se eu precisar, porventura, matar uma pessoa em nome da nação, tá ok. Se eu precisar implantar uma política genocida que mata um monte de pessoas, mas eu uso como isso recurso para dizer que a nação precisa, tá ok também. O fascismo, ele vai ser estabelecido oficialmente na Itália a partir do ano de 1922 e vai ter como líder o Benito Mussolini, não é Benedito. Todo mundo faz essa confusão. O nazismo oficialmente vai ser estabelecido a partir do Partido Nazista, liderado pelo Adolf Hitler, na Alemanha no ano de 1933. Como vão se dar ambos os processos? Se a gente pensar no pós-Primeira Guerra, a gente vai lembrar que a Itália, ela ficou balançando de lado para lado, mas ao mesmo tempo ela tem alguns benefícios econômicos devido à sua produtividade, que era voltada à indústria bélica. Porém, com o término da Primeira Guerra Mundial, nenhuma das nações europeias vai ser beneficiada economicamente. Usando este cenário, essa margem deixada pela Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter o que a gente chama de uma crise pós-guerra. Essa crise, ela é social, ela é econômica e ela é política. Ela abrange todos os setores da sociedade e, lembrando, uma sociedade que está de luto, sofrida, dolorida e sem perspectiva do que pode acontecer ali pra frente em função de todas as perdas durante a guerra. E aí é que vai vir neste cenário é que o Mussolini na Itália vai surgir como uma nova liderança. O Mussolini, gente, ele começa a organizar os chamados Fascio de Combattimento. Não sou a melhor neste tipo de língua estrangeira, mas tranquilo, podem me corrigir. Vai lá, Aristela, me ajuda. Os Fascio de Combattimento, eles são grupos que a gente pode hoje comparar com grupos de milícias. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Que grupos são esses? São grupos que eles não são grupos autorizados pelo governo ou pelas forças armadas. Porém, eles atuam de forma veemente e de forma violenta contra determinadas parcelas da população. Contra quem os Fascio de Combattimento, liderados pelo Benito Mussolini, vão agir, e especialmente contra as organizações operárias e contra as organizações que tinham simpatia pelo sistema socialista que estava sendo implantado na União Soviética. Como que ele faz isso? Ele vai ter grana suficiente e ele vai ter financiamento dos grandes banqueiros e empresários para armar, ou seja, dar armas literalmente para essas pessoas que são contra a ascensão desses grupos populares, para que essas pessoas, esses contrários a esses grupos populares, possam realizar esse combate de uma forma praticamente corporal. Ou seja, vamos matar aquelas pessoas que estão tentando promover uma
mensagem de igualdade social. Tipo, dê direitos iguais a pessoas que são do proletariado, a pessoas que são mais pobres, a pessoas que são no meio social e que têm menos vantagens. Então o Mussolini ele se organiza com esses grupos paramilitares e ele vai atacar justamente essas organizações. É assim que em 1922 o Mussolini ele já tem tanta legitimidade que ele conseguiu, através dos ataques que ele faz com os Fácio, e lembre, essa legitimidade é porque os banqueiros, os empresários, eles não querem perder dinheiro. Não existe uma bondade velada no meio disso tudo. Eles não querem perder a grana deles e eles entendem que essas pessoas que estão lutando contra esse sistema são ameaças para essa lucratividade. Então, em 1922, ele faz a chamada Marcha sobre Roma, em que ele junta todas essas pessoas que são membros dos seus Fácio de combatimento e ele vai conseguir chegar ao foco do poder e vai exigir a entrega do poder para ele. É dessa forma que ele assume o cargo de primeiro-ministro, chamado de Duce. Ele vai ser bem conhecido como Duce. E a partir do momento em que ele assume esse poder, ele vai extinguir os partidos políticos, ele vai censurar a imprensa, censurar as liberdades individuais e vai implantar um novo sistema de governo na Itália. Hoje, felizmente, a história ela nos dá alguns recursos tecnológicos que nos permitem visualizar a história, como os vídeos da fala do Mussolini. Então ele fala sobre morrer pela nação, sobre viver por um ideal, e as pessoas gritam, vibram, aplaudem e decidem fazer parte desse projeto. Só que aí é que vem a questão. Tu abre mão dos teus valores individuais, dos teus valores de família e sociedade, para atender aos valores políticos daquela figura de liderança, o qual você cria o culto. E isso é muito perigoso. Individualmente, socialmente, coletivamente, politicamente, use a palavra que quiser. Milano, Piazza del Duomo. Popolo di Milano, oggi, con piena tranquillità di coscienza, dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo, XX, sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana. Sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. C'è un prima e un dopo. C'è un prima della guerra e un dopo guerra. Non guardiamo più al prima della guerra. Non abbiamo nostalgie per quel tempo, per quegli uomini, per quegli avvenimenti, per quelle dottrine, poiché noi abbiamo bruciato i nostri bastimenti alle nostre spalle. Ed allora che comincia la storia d'Italia. La conclusione che io traggo dinanzi a voi in questa giornata luminosa di sole e fervida di speranze è questa: che oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo. Fasci sulle bandiere, sui gagliardetti e sulle fiamme dei fascisti delle città che si specchiano sul mare deve essere inciso a caratteri di scatola che vivere non è necessario, ma che è necessario navigare.
O fascismo, então, vai ser oficialmente implantado na Itália a partir de 1922 e ele só cai no final da Segunda Guerra Mundial, que é em 1945. Então o Mussolini ele vai liderar a Itália durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai aliar a Itália junto com a Alemanha no bloco do eixo e eles vão tentar dominar a Europa de uma forma muito significativa, mesmo quando ele percebe que o Hitler está tentando inclusive dominar ele mesmo. Só que a Alemanha ela vai ganhar uma força tão grande que é mais fácil aliar-se à Alemanha do que tentar lutar contra ela, especialmente no caso da Itália. Eu vou falar da morte do Mussolini junto com a morte do Hitler, a gente chega lá. Vamos ficar com esse gancho até o momento. Porém, enquanto isso, a gente não pode esquecer que o quê? Que dentro deste período, entre 1922 e 1945, a gente tem cerca de 1.200.000 pessoas que foram mortas dentro da Itália, sem contar o saldo de guerra, por serem contrárias ao sistema de governo implantado pelo Mussolini. Já sobre o nazismo, ele tenta a sua ascensão na mesma época. Em 1923, o Hitler ele vai tentar realizar uma situação que é tentar dar um golpe de Estado, que foi um evento que foi chamado do Putsch de Munique, em 1923. Mas ele foi derrotado no momento dessa tentativa de tomar o poder. Ele vai acabar sendo preso e ele vai ficar preso por cerca de 10 anos. E o grande problema é que destes 10 anos da prisão do Hitler é que ele vai escrever o seu livro que foi chamado, a gente fala no português, do Mein Kampf, que na tradução literal é Minha Luta. No Mein Kampf, pessoal, o Hitler ele vai acabar escrevendo com todas as letras os ideais do partido nazista. E como eu sempre digo, o grande muso do Hitler é o Mussolini. Ele quer implantar na Alemanha um sistema de governo tão radical quanto foi implantado pelo Mussolini na Itália com o fascismo, ou um pouco mais. Com todas as propostas que foram idealizadas pelo Hitler dentro destes 10 anos de cadeia, ele vai acabar conseguindo convencer o partido nazista das suas ideias, e o partido nazista vai conseguir convencer o parlamento alemão, chamado de Reichstag, não é hashtag. E eles vão acabar vencendo as eleições em 1933. Então, cerca de 10 anos depois, a gente vai ter também na Alemanha a ascensão de um governo totalitarista. Entre os princípios nazistas que vão estar descritos no Mein Kampf e tudo mais, a gente tem a superioridade da raça alemã. O Hitler, ele se aproveita daquele cenário de fragilidade do povo alemão pós Primeira Guerra, em que eles haviam perdido, tá, junto à Tríplice Aliança, e ele vai dizer assim que, na verdade, o povo alemão ele é assim superior às outras nações. Ele só tem que saber a forma correta de dominar essas nações. Ele vai estimular a nação alemã para um nacionalismo que ele chama de puro. Ele quer ver os alemães puros. Ele quer que os homens alemães eles sejam altos, fortes, rápidos, loiros. E que eles sejam pessoas hábeis e com um corpo atlético. Não estou falando do Bolsonaro. É atlético mesmo. Na visão dele, isso era... Da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leer und hart wie Krückstahl. Wir sind entschlossen, ein neues Geschlecht heranzuziehen. Quem sou eu pra julgar? Já julgando. Ele fala também sobre o pan-germanismo, que é a tentativa de unir todos os alemães do mundo em um mesmo território. Para isso seria necessário um território muito grande. E é claro, ele vai acabar buscando na Segunda Guerra justamente isso, a expansão territorial da Alemanha, para poder congregar todos os alemães numa mesma nação. E dentro de todos esses conceitos, a noção do espaço vital, em que os povos inferiores eles devem sim ser dominados pelos povos superiores, onde, claro, só existe uma raça maravilhosa capaz de ser superior, que é a raça alemã, a chamada raça ariana. Raça pura, na visão dele. Ele vai usar como símbolo, gente, a suástica, a famosa suástica, que vocês já devem conhecer. O que hoje a gente já sabe é que a suástica, na verdade, ela é um símbolo hindu. E a origem deste símbolo representa sucesso e boa sorte. Porém, ao ser apropriada pelo Hitler, ela se torna um símbolo de apologia ao nazismo. Ou seja, a apologia à segregação,
ao preconceito e todas essas coisas negativas que a gente não precisa mais da nossa sociedade. Então por isso que hoje ele é um símbolo que representa um crime. E aí a gente vai analisar, pessoal, qual que foi o fim desses dois líderes do fascismo e do nazismo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, estando ambos aliados e tentando projetar uma nova frente, uma nova Europa vinculada aos seus sistemas de governo, a gente tem o quê? Primeiro, na Itália, assim que a Itália vai ser oficialmente dominada pelos países aliados e o eixo vai começar a ser derrotado, o Mussolini ele vai ser apreendido, os corpos dele e de alguns outros aliados, eles vão ser expostos num posto de gasolina e a população ela vai deferir uma quantidade de golpes ao ponto que ele fica totalmente desfigurado, o corpo dele, e da esposa também. E ele vai ser depois tirado dali num estado de total depreciação. Quanto ao Hitler, quando ele soube o que tinha acontecido com Mussolini, sua família e com seus seguidores mais próximos, ele entende que seria uma humilhação se o corpo dele fosse exposto em praça pública daquela forma para ser açoitado. Então o que ele faz? Ele se casa com a Eva Braun, que era a sua companheira, na noite anterior ao que ele decide que era a melhor saída para ele. E no dia seguinte ele vai acabar cometendo suicídio e ele vai induzir tanto a Eva quanto aos seus acompanhantes mais próximos a fazerem o mesmo. Com o suicídio, ele deixa orientado ao seu exército para que coloquem fogo no corpo dele, que incinerem o corpo dele e deixem apenas em cinzas. A intenção que se revela por trás disso tudo é que o corpo dele nunca fosse encontrado, para que não corresse o risco de sofrer os açoites que haviam acontecido na Itália. Existem teorias conspiratórias que dizem que o Hitler teria conseguido fugir e ele estaria inclusive vivendo no Brasil ou na Argentina, tipo aqui pelos lados da nossa América do Sul. Eu, particularmente, duvido muito. Ele era uma figura bastante saliente. Ele era uma figura que estava totalmente em destaque, estava totalmente sendo procurada. E ele estava lutando contra as forças da Inglaterra, da França, da Rússia e dos Estados Unidos. Difícil que o cara tenha tido, olha, condições suficientes para sair de dentro da Alemanha, atravessar o oceano e conseguir se apropriar de qualquer espaço em outro país. Então eu acredito que essa história que a gente tem contada com relação ao seu suicídio seja verdadeira. Esses são alguns dos conceitos que a gente tem quando a gente fala em fascismo e nazismo. A gente precisa se preocupar muito com isso, porque eles não são conceitos passados. Eles são conceitos que eles voltaram para o presente com uma força assustadora, eu diria. Há um tempo atrás, eu costumo dizer isso em sala de aula, tá? Mas um tempo atrás, eu não precisava justificar que o nazismo e o fascismo eram ruins. Hoje, eu preciso fazer isso. E isso é uma diferença de 5 anos ou talvez até menos. Então, a gente entrou num colapso social, podemos dizer, que ele nos faz questionar se a ditadura foi boa, se o fascismo era bom e se o nazismo era bom. No meu conceito, e eu torço muito que seja o conceito de vocês que estão acompanhando por algum motivo que seja este canal e tudo isso que eu falo pra vocês, a valorização da vida ela é imprescindível. Então, no momento em que tu legitimas que a tortura e a morte de pessoas, seja ela por qualquer motivo, ela está correta, eu entendo que a gente falhou muito como ser humano. O Hitler, no momento em que ele tentou implantar toda aquela ideologia nazista na Alemanha, ele vai fazer a implantação dos campos de concentração. Ele vai adotar uma política de preconceito total com relação aos judeus. Ele vai prender e vai matar essas pessoas simplesmente por serem adeptas de um grupo religioso que não era o seu. Na Polônia da década de 40, os alemães caçam judeus, negros, deficientes, homossexuais e ciganos. Eles constroem milhares de campos de concentração para aprisionar milhões de vítimas. Num período em que a vida valia tão pouco em Auschwitz, o catálogo da morte é simples assim. Gente passa a valer por um número. Incontável no meio da multidão de corpos.
Entretanto, para a família, uma vida equivale a uma tragédia. Isso é muito sério, muito dolorido, muito preocupante. O antissemitismo, infelizmente, ele vai encontrar legitimidade na fala do Hitler. E isso, infelizmente, também tem se tornado atual. Pessoas que têm os seus preconceitos pessoais, elas encontram legitimidade na fala das pessoas que exercem o poder. Isso é muito sério, gente. Então, como é que a gente pode autorizar que matar tá certo, que torturar tá certo, que trabalho forçado tá certo, que escravizar tá certo? Não. Pode ser uma questão pessoal, entendam como vocês quiserem. Mas eu, enquanto indivíduo humano que sou, não posso, sob nenhuma hipótese, concordar que isso seja aceitável, plausível ou coerente com algum tipo de sistema político, sistema de governo, seja o que for. Tentem organizar os seus pensamentos para refletir sobre as coisas que vocês entendem que são coerentes ou não. E quando forem coerentes, não tenham dúvidas ou vergonha de dizer que vocês estão lutando contra alguma coisa que vocês acham que atinja a própria humanidade de vocês. Porque a legitimidade da vida humana, ela tem que estar acima de tudo e de todos, independente do slogan que for utilizado. Tá bem? Eu vou deixar um beijo um pouco mais sentido, porque esse assunto não tem como a gente passar despercebido e achar que tudo bem. Mas eu espero que vocês se tornem aqui no canal, que vocês se sintam bem e que a gente possa trocar mais ideias sobre outros momentos da história, tá bom? Até a próxima, a gente se vê.